construções urbanas de qualquer tipo, que atraiam grande quantidade de deslocamentos de pessoas ou cargas, escolas, conjuntos de escritórios, shopping centers. O seu controle torna-se importante para o município, para a sociedade, como forma de minimizar ou mitigar, eliminar os impactos indesejáveis que possam surgir sobre o transporte e o trânsito de sua área de influência, que são causas importantes de más condições de circulação nas grandes cidades brasileiras. Claro, exemplo, o futuro shopping está sendo construído lá no Serraria. Sim, sim. É que a cidade de Diadema, ela tem, na verdade, uma comissão, né? É uma comissão lá de obras que avalia esses impactos e tenta mitigar. Oi? Desenvolvimento urbano, perdão. Porém, nós também temos a obrigação, e é uma discussão muito antiga na cidade isso, a utilização de infraestrutura do município no atendimento a interesses particulares. Por exemplo, o açaí. Você teve uma questão com o açaí lá. O açaí aumentou, o Extra saiu da cidade, chegou o açaí, instalou uma grande estrutura. Os caras trabalham com uma outra logística de fornecimento de bens perecíveis. Enquanto o Extra pode trabalhar com um veículo de distribuição próprio, que pode trazer de uma única vez vários itens diferentes, o açaí ele trabalha com itens em quantidade. Então o açaí começou a receber de alguns materiais, de alguns itens, quantidades enormes, e as carretas ali na Antônio Dias Adorno começaram a prejudicar o trânsito. O que aconteceu? Ficou uma viatura do Departamento de Trânsito dia e noite no começo da implantação da atividade, tomando conta do trânsito. Na primeira semana a gente já teve um acidente de trânsito com vítima fatal. Na segunda semana nós tivemos um acidente de trânsito com vítima, eu atendi um acidente na via pública. E aí você começa a utilizar o recurso escasso, que é público, para atender uma questão que não foi pensada. Eu sei que o Toninho sugeriu, dentro dessa comissão, uma área de carga e descarga dentro do próprio empreendimento. O estacionamento até permitiria, mas por uma questão ou outra, o que vem o polo gerador de tráfego? Ele tem a função de servir como norte, como balizador, inclusive para as empresas, de quais são os itens, ou de que forma ele vai ter que fazer contrapartidas, não para a cidade como um todo, mas para o sistema de trânsito onde ele está inserido, ou seja, para a região onde ele se encontra. Então, eventualmente, a gente tem aí uma ação no shopping e acaba gerando uma contrapartida no outro ponto da cidade. Além do polo gerador de tráfego, ele propõe exatamente o contrário. Propõe que as alternativas e as contrapartidas ajudem a mitigar eventuais congestionamentos provocados na região da intervenção. A impressão que dá é que a cidade não cumpre com a função de fiscalização, porque a impressão que dá é assim, ninguém viu isso, ninguém pensou nisso, ninguém avaliou que isso podia acontecer, e aí nós passamos o cheque. Os polos geradores podem ser controlados por instrumentos legais e técnicos que definam a obrigatoriedade de que novas construções ou ocupações com certas características sejam submetidas à análise dos órgãos competentes, que é a comissão que eu falei. Mas ela traz as diretrizes. Esta obrigação deve ser acompanhada da definição do poder de veto de órgãos sobre empreendimentos que forem considerados inadequados. Ninguém está propondo a subversão da ordem. Os projetos existem, a comissão está aí e funciona. O que nós estamos dizendo precisa se pensar quais são os elementos que devem compor essa equação de forma que se diminua o impacto desses empreendimentos no sistema de trânsito, porque daqui a pouco ninguém circula mais. Então nós estamos falando de um novo plano diretor que vai demandar uma nova ação do poder público em determinadas áreas da cidade, mas a gente precisa ter no radar que isso traz impacto. Uma nova forma de zoneamento vai trazer impacto no trânsito de alguma cidade. Uma nova proposta de comércio numa determinada região que eventualmente não permite hoje, vai levar provavelmente à saturação de uma via que não comporta o trânsito de veículos que vai trazer para o local, que pode ser o caso do shopping do Serraria. E é uma preocupação que a prefeitura tem. Então o polo gerador de tráfego é muito mais um instrumento para a iniciativa privada do que para a prefeitura, porque a prefeitura sabe o que tem que fazer. Eventualmente não faz, porque o marco legal não está bem definido. É isso que o plano diretor deve fazer, é isso que o grupo vai fazer. Vai definir esse marco regulatório e vai servir então de estrutura para que essas ações comecem a fazer o que nós temos a obrigação de fazer.
você falou do shopping, eu falei dos empreendimentos. Nós temos uma questão aí com os empreendimentos, nós trânsito temos uma questão bem colocada, não é a Prefeitura de Atena. Eu estou falando aqui com a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Obras. Alguns empreendimentos nas cidades têm saído, e apesar de você observar que se tratam de empreendimentos com grande área útil interna, só tem uma vaga de estacionamento. O público que ele pretende atrair, no mínimo, tem 2 carros. O que acontece? Ele se muda, um veículo fica na garagem e o outro fica na rua, ocupando espaço. E aí você gera reclamação, porque os outros cidadãos não conseguem se aproveitar do espaço público. O veículo não pode ficar estacionado o dia inteiro num local especificamente. E é isso, essa é a realidade que a gente encontra. Às vezes o Zé Carlos, 10 horas da noite na casa dele, os caras ligam, precisam sair, precisam entrar, precisam se movimentar. E tem um veículo específico, pode ser um caminhão, ele fica lá o dia inteiro, ele não sai do lugar. Então essas respostas precisam estar dentro desse contexto do plano diretor, e esse pensamento precisa sempre nortear as ações, as diretrizes que vão ser criadas no plano diretor. O que gera o polo? Atividade geradora de interferência no tráfego é o polo gerador de tráfego. Aquela que produz operações de encarga e descarga, embarque e desembarque de passageiros ou tráfego intenso de pedestres. Atividades geradoras de interferência no tráfego são local de reunião, de serviço médico, exceto hospital, diagnóstico médico, hospitais, casas de repouso, ensino infantil, escola, de uma maneira geral, médio, infantil, superior, prestação de serviços sem ou com atendimento a clientes, estacionamento, transportadoras, garagens, local de práticas esportivas e de refeições, instituições financeiras, supermercados, comércio atacadista, centros de compras, indústrias, comércio varejistas e atividades com operação do sistema. E aí a gente falou porque existe uma discussão interna, São Paulo já amadureceu essa discussão há muito tempo, que é, se quer utilizar a via pública, que vai interferir na operação de uma empresa, de um empreendimento, paga. E não é paga porque tem que remunerar o meu serviço, é uma contraprestação à utilização da via pública. Essa é uma discussão que a gente já está careca, que a gente precisa fazer. A gente sabe o que precisa fazer. Impopular, diria o secretário de Transportes. Mas material não dá conta. São linhas de ônibus. Existe um conflito de interesse com a necessidade do município. E dentro desse contexto, qual gerador de tráfego, você precisa definir, mas você também não pode negar. Mas, eventualmente, você pode pedir uma indenização por esse fechamento. E essa discussão que vai se levar aqui, dentro do plano diretor, pode chegar a uma nova lei do polo gerador de tráfego que responda a essa questão. Transportes. A gente falou de plano de mobilidade urbana, a gente pincelou, na verdade. Falamos aqui de plano do polo gerador de tráfego e das nossas preocupações, da preocupação das 2 pastas. Porque quem tem que dar a resposta depois que o empreendimento está implantado somos nós. E o transporte, a gente tem esse pensamento de o que vem desse plano diretor, o que vai ser construído dentro da malha de transporte viário. Nós já temos, como a gente falou no primeiro encontro, algumas definições de soluções que já se levaria adiante, ou dentro do plano de mobilidade regional, ou dentro das ações do próprio governo para esses setores. Porém, elas não estão coordenadas ainda com as necessidades que vão se identificar dentro dos grupos de discussões desse plano diretor, que também é uma preocupação. Como que nós vamos começar a fazer essa proposta, vamos construir essa proposta aqui, se os outros eixos ainda estão debatendo isso? Inclusive, eu questionei o Zé Marcelo, se seria o momento do eixo de infraestrutura urbana, porque eventualmente essas discussões paralelas, elas vão resultar numa abertura de uma nova discussão só para esse eixo depois. Porque, eventualmente, a forma como vai se pensar a cidade, a supressão de uma área de interesse social para favorecer a indústria, vai gerar uma demanda de transporte de infraestrutura diferente lá na frente. Então, eventualmente, uma proposta colocada aqui, ela pode se mostrar ineficiente lá na frente.